Fala galera, aqui é o professor Ítalo Vetor de Física, da componente Ciências da Natureza. E essa aula é uma resolução de exercícios aí de cinemática que o governo de Goiás, juntamente a SEDUC e a Superintendência de Ensino Médio, está oferecendo para você. Beleza? Vamos lá? Então me apresento, sou o professor Ítalo Rodrigues Guedes, conhecido aí como Ítalo Vetor na praça. E eu quero deixar essa frase aí para vocês. Disciplina é necessária para que você continue a se preparar durante longas horas para algo que acabará rapidamente. John Maxwell que diz isso daí. Então, galera, vamos persistir, vamos nos esforçar, que os resultados vão vir e eu tenho certeza que vocês vão conseguir atingir os objetivos de vocês. O que a gente puder ajudar, conte conosco. Hoje nós vamos fazer uma resolução de exercício da cinemática. Professor, o que é cinemática? Cinemática é a área da mecânica que estuda o movimento, sem importar as causas desse movimento. Por exemplo, esse corpinho aqui, ó, ele vai cair, né? Vai cair ali no chão. Se eu soltar, de fato, ele vai cair, professor, eu sei disso. Mas o que significa não importar as causas do movimento? É não querer saber por que ele se movimenta. Não sei. A única coisa que eu sei é que enquanto está se movimentando, tem um certo espaço, tem um certo tempo, né? Ele vai percorrer um certo espaço em um certo tempo, com uma certa velocidade, sujeita a uma determinada aceleração. Não, vai embora. Viu? Olha que tranquilo. Então, isso é cinemática. Vai estudar o espaço percorrido em um certo tempo, velocidade e por aí vai. Tá bom. Então, só para você conhecer, qual é a lista dos conhecimentos que a cinemática estuda? Primeiro a gente começa falando, o seu professor, né? Sempre começa falando sobre o movimento, o que é movimento, o que é repouso, o que é referencial, o que é deslocamento. Depois, a gente analisa o que é velocidade. E quando a gente tem a velocidade constante, a gente tem um movimento uniforme, que é uma equação apenas. Temos um movimento progressivo, se a velocidade é maior que zero, ou retrógrado, se a velocidade é menor que zero. A aceleração ela pode ser instantânea e média, né? Então, e aí quando ela é constante, nós temos também o movimento uniformemente variado, que são 3 equações. Nós vamos ver tudo nessa aula de hoje, o que é cada um desses. Mas a cinemática estuda também, o básico é isso aqui. As aplicações disso, que são os gráficos, o lançamento vertical, horizontal, oblíquo, movimento circular e a cinemática vetorial, a gente vai ver em uma outra oportunidade. Hoje a gente vai concentrar nesses conhecimentos aí. Beleza? Vão comigo? Então, olha só. Antes da gente começar os exercícios, vamos relembrar rapidamente o que é um espaço percorrido. Gente, deslocamento não é a mesma coisa que distância. Se eu saio do ponto A e vou até o ponto B, eu posso ter várias trajetórias. Por exemplo, essa daqui de verdinho, essa de azulzinho ou essa outra de vermelhinho. Né? O deslocamento é uma linha reta, né? É um vetor que sai do ponto de origem até o ponto de chegada, né? Então, vai ser esse de azul. Agora, deslocamento não necessariamente é distância percorrida. Por exemplo, eu posso ter um outro caminho, ou seja, uma trajetória em que eu vou ter que fazer algumas curvinhas aqui. A distância vai ser maior do que o deslocamento. E esse aqui muito mais, né? Olha o tanto de curva a mais que ele tem que fazer. Então, esse de verde vai ter uma distância ainda mais percorrida do que o deslocamento. Via de regra, o deslocamento é sempre menor ou igual à distância percorrida. Se for possível fazer esse caminho de azul, então a distância percorrida é igual ao deslocamento. Agora, se não for possível, vamos supor, você sai da ponto A da sua casa, ponto B, o supermercado. Você não consegue sair em cima das casas, né? Você tem que fazer curva, andar nas ruas, nos quarteirões, né? Então, esse caminho aqui, a trajetória, normalmente vai ser maior do que o deslocamento. Beleza? Então, o deslocamento é a distância entre dois pontos, é a linha reta. A trajetória é o caminho que você pega. E a distância percorrida, essa sim leva em conta toda a distância que você percorreu, todo o espaço aqui. Beleza? Então tenha cuidado, deslocamento não é a mesma coisa que distância. Bom, o que é intervalo de tempo? Então, olha só, imagina que nós temos um relógio aqui ó, que está inicialmente às 3 horas. E aí, depois, esse relógio ele vai estar às 6 horas. O que é o intervalo de tempo? É o tempo final t menos o tempo inicial t0, ou seja, 6 menos 3, que vai dar 3 horas. Tranquilo, né? Então, até agora definimos o que é deslocamento, distância percorrida, intervalo de tempo. Tranquilo. O que é velocidade? É a taxa de variação que relaciona o deslocamento e o tempo.
é uma razão, uma divisão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo decorrido. Por exemplo, vamos supor que você saiu aqui da gloriosa Goiânia e foi para a gloriosa Catalão. Você olhou aí no Google Maps, né? Coloquei aqui para vocês, ó. Ele apresenta os caminhos e dá o tempo estimado, ó. Esse tempo, essa trajetória, né? Ela tem 261 quilômetros, né? Isso aqui é o deslocamento? Não, né, professor? Deslocamento seria uma linha aqui, ó, reta, né? Aí agora, como isso não é possível, então esses caminhos que nós vemos aqui são trajetórias. Esse de azulzinho é a mais rápida, né, que leva 3 horas e 32 minutos. Como é que o Google calcula isso? Como é que ele sabe? É porque ele faz essa continha. Ó. Uma vez que ele sabe a distância, que é 261 km, isso não muda, e coloca uma velocidade média de viagem, então ele estima esse tempo. Então, velocidade é justamente isso. É a taxa de variação, é o quanto você consegue deslocar algo em um certo intervalo de tempo. Facinho, né, professor? É. E aí? Aí, nós temos as unidades que são metros por segundo do sistema internacional, mas nem sempre é aplicado. Por exemplo, em quilômetros, né? Isso aqui é muito grande, vai dar 261 mil metros. 3 horas e 32 minutos vai dar mais de 10 mil segundos. Então, a gente usa quilômetros por hora. Então, se eu tenho uma coisa pequena e quero fazer ela ficar grande, multiplico por 3,6. Se eu tenho uma coisa grande, quilômetro é maior que metro, hora é maior que segundo. Quero fazer ela ficar pequena, eu divido por 3,6. Ah, professor, vamos fazer uns exemplos aí? Vamos demais. Mas antes disso, vamos pensar o seguinte. Nós temos dois tipos de velocidade. A instantânea, que é essa aqui do radar. Ó. Não me interessa a velocidade do carro antes. Me interessa que, ao passar aqui nesse instante, nessa posição, a velocidade dele, naquele instante, tem que ser menor do que 40 km por hora, 50, depende, né? Então, é a velocidade instantânea naquele instante. Já a velocidade média é essa aqui, ó. Pega os extremos. Entre Goiânia, Pires do Rio, Ipameri e Catalão, como vocês veem aqui no mapa, eu não consigo ter a velocidade constante toda a vida 100 km por hora. Tem cidade, tem barreira policial, tem quebra-mola, né? Então, a velocidade altera. Então, a velocidade média vai justamente pegar a soma dessas velocidades instantâneas, não necessariamente a soma, vai fazer a média, né, entre essas velocidades de cada instante. Ah, professor, e a fórmula é a mesma? É só você pegar o deslocamento total sobre o tempo, você vai achar a velocidade média, né? Então, olha só. A gente pode classificar os movimentos em duas formas, como a gente colocou lá no início do nosso encontro aqui. Pode ser um movimento progressivo, que é quando o espaço aumenta, ou seja, você está indo da posição 0 para a posição 10, 20, 30, 40, 50, 60. Está aumentando, está indo para a direita. Então, o espaço é crescente, a velocidade é positiva, é um movimento progressivo. Já o movimento retrógrado é a volta, né? Quando você vai do espaço maior 60, vai diminuindo 50, 40, 30, 20, 10, né? Então, como o espaço diminui, a velocidade vai diminuir também. Então, olha só, o primeiro exercício que a gente vai fazer aqui é do Enem de 2012 e fala o seguinte: em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica localizado, né, longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grande distância, além daqueles localizados no palco, como a velocidade, como a velocidade com que o som se propaga no ar é 3,4 vezes 10 ao quadrado, né, 340 metros por segundo, é muito menor que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga, que é 2,6 vezes 10 oitavo, é necessário atrasar o sinal de modo que esse chegue pelo cabo, né, ao alto-falante no mesmo instante que o som vindo do palco chega pelo ar. Então, olha só, a pessoa está lá no meio, né, da galera. Então, o som que vem do palco é menor, é menos rápido, né, do que o dos alto-falantes que está próximo ali. Então, o que acontece? Para não ter esse desencontro, é isso que a questão está tentando pontuar. Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com um comprimento suficiente para o sinal chegar ao mesmo tempo. Ou seja, um cabo tão grande que quando sair na caixa de som perto da pessoa, né, já encontrou a onda que veio também lá do palco. Então, aí não dá aquela diferença, né? Então, ele quer saber o seguinte, ó. A pessoa está a 680 metros do palco. E ele já fala que a solução é inviável, pois seria um cabo de um comprimento muito grande, né? Pensa só, 1,1 vezes 10 ao cubo, gente, isso é a mesma coisa que
1.100 quilômetros. 1.100 quilômetros de cabo é coisa demais, não dá, né? Mas ele quer saber qual que é o valor. Então, pensa só. O tempo, gente, tem que ser o mesmo da velocidade do som e da velocidade do sinal para que chegar ao mesmo tempo, né? Olha aqui onde está escrito, para que o som chegue ao mesmo tempo. Então, olha só, velocidade é ΔS sobre ΔT. Quem está dividindo passa multiplicando, então V vezes ΔT igual a ΔS. Então, quem está multiplicando passa dividindo. O tempo, se eu isolar o tempo, é ΔS sobre V. É a mesma fórmula, só que trabalhada isolado o tempo e não a velocidade. Então, pensa comigo. Se o tempo tem que ser igual, então, o ΔS do som sobre a velocidade do som vai ter que ser o ΔS, que no caso aqui é o tamanho, é o L, né? O tamanho do cabo sobre a velocidade do cabo. Quanto que é a velocidade, o espaço? Ué, professor, 680. Quanto que é a velocidade do som? 340, 3,4 vezes 10 ao quadrado, né? Então, ó, 680 sobre 340 dá 2. O comprimento do cabo é o que a gente quer saber. E a velocidade, ele falou que é 2,6 vezes 10 oitava. Olha só, isso aqui vai dar 2, passa multiplicando. Então, a gente chega aqui. O tamanho do cabo seria 5,2 vezes 10 oitava metros. Professor, não tem essa opção aqui. Mas é porque aqui está em quilômetros e aqui nós achamos em metros. Então, transformando para quilômetros, achamos aí letra D. Viu que facinho? Enem 2012. Uma questão dessa não pode errar. Vamos ver outra? Olha só. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis, né, para que os veículos da empresa andem, né, continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então, olha só, como a gente tem uma velocidade máxima, né, a gente pode andar com essa velocidade máxima, né, em todos os pontos, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, o primeiro trecho, V1 é delta S1 sobre delta T1. A velocidade máxima permitida é 80. O trecho tem 80 km. Quem está dividindo passa multiplicando. Quem está multiplicando passa dividindo. 80 dividido por 80 dá 1. Então, dá 1 hora. O segundo trecho, velocidade 2, a delta S2 sobre delta T2. A velocidade no segundo trecho é de 120. O espaço é de 60 km. E ele quer saber o ΔT2. Quem está dividindo passa multiplicando. Quem está multiplicando passa dividindo. 60 por 120 vai dar 0,5 horas. Portanto, se eu somar 1 hora mais 0,5, 1 hora e meia, letra C, de coração. Olha que facinho. Tranquilo, não é? Nem dá para errar um negócio desse, fala a verdade. Então, agora a gente vai especificar um pouquinho mais. Dentro da velocidade, a gente tem um negócio que chama movimento uniforme. O que é esse movimento uniforme? Gente, na física os nomes falam com a gente. Então, olha só. Se o movimento é porque alguma coisa se move. Se é uniforme, alguma coisa é constante. Nesse caso, a velocidade é constante. Toda vez que eu tiver uma velocidade constante, eu vou ter um movimento uniforme. Então, partindo aqui que a velocidade é ΔS sobre ΔT, em física, gente, delta quer dizer variação. Ou seja, o espaço final menos o espaço inicial, sobre ΔT, tempo final menos tempo inicial. Se a gente considerar que o tempo, normalmente é um cronômetro, você parte do zero, não é? 0, 1, 2, 3. Então vamos zerar isso aqui. Vai ficar assim, ó, V igual a S menos S0 sobre o tempo. Quem está dividindo passa multiplicando. Então VT igual a S menos S0. Portanto, a gente chega na equação horária do espaço, né? S é igual a S0 mais VT, só sorvete. S é o espaço final, S0 é o espaço inicial, V velocidade, T é o tempo. Aqui são as unidades do Sistema Internacional. Lembrando que pode ser em quilômetros, né? Quilômetros, quilômetros, quilômetros por hora e o tempo em horas. Vamos fazer um exemplo aqui do Enem 2017? Olha só, essa questão, ela fala sobre o radar, né? Sobre o pardal. E ele fala o seguinte, como o nosso tempo é curto, eu já vou para a parte que nos interessa. Ele fala o seguinte, ó, que tem 2 sensores aqui, ó, e esse sensor, ele capta, ele está separado a meio metro de distância, e aqui ele faz a conta, ó, se a pessoa passar, né, com a velocidade aqui, ó,
o tempo, o intervalo que ela passar for muito rápido, ou seja, a velocidade é muito rápida, né? Então, significa que ele vai ser multado. Mas se o tempo for menor, então a velocidade, né, o tempo for maior e for lento, né, a velocidade diminui. Então, olha só, aqui você tem 60 km por hora, que é o limite da via. E aqui você está em metros, não pode, tem que compatibilizar essas unidades. Professor, e o que é esse 0,75 aqui, meu filho? Não é nada, é só para distrair. O que nos interessa é só essa distância entre o sensor. Se vai fotografar, se não vai, o problema é do radar. O importante é aqui, ó, é esse 0,5 metros, tá? Então, olha só. No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima, que é 60 km por hora, o tempo em milissegundos medido pelo dispositivo, ou seja, o tempo que ele demora para sair do sensor 1 até o sensor 2 vai ser quanto? Então, pensa comigo. Esse tempo, essa velocidade estava em metros em km por hora. Para transformar em metros por segundo, a gente tem que dividir por 3,6. Então, vai dar 16,6 metros por segundo. Então, usando a fórmula que a gente aprendeu, S é igual a S0 mais VT, qual que é o espaço final? 0,5. O espaço inicial é a posição 0. A velocidade é 16,66 e o tempo é o que a gente quer achar, né? Então, quem está multiplicando passa dividindo. 0,5 por 16,66 dá 0,30, ou seja, 30 milissegundos, letra C. Muito tranquilo, né, gente? Não dá para errar um negócio desse. Então, olha só, para a gente poder finalizar, a aceleração, a última grandeza, né, da cinemática, que é importante, é a grandeza que mede a variação de velocidade ao longo do tempo. Gente, ela não mede se andou mais ou se andou menos. Ela mede o quê? Mede apenas a variação de velocidade, tá? Então, olha só, é ΔV sobre ΔT. Então, quando você tem assim, um carro que vai de 0 a 100 km por hora em 3,4 segundos, é porque ele teve uma certa aceleração. Então, essa aceleração é que fez variar a velocidade. E a aceleração está intrinsecamente ligada com a força, gente. Então, se teve aceleração, é porque teve alguma força que movimentou esse carro. Seja para aumentar a velocidade, ou seja, acelerar, ou seja, para frear. Né? Então, se a aceleração é maior que zero, a gente chama esse movimento de acelerado. Não confunda com o movimento progressivo. Progressivo quer dizer velocidade, né? Se a velocidade é maior que zero. Aqui, essa aceleração for maior que zero. Podemos ter um movimento progressivo acelerado? Pode. Pode ter um movimento progressivo e retardado, que é quando a aceleração é menor que zero? Pode também, tá? Significa que ele está diminuindo a sua velocidade, né? Mas ele está na crescente positiva lá do espaço. Então, se a aceleração... Então, são classificações diferentes. Então, você pode ter progressivo e acelerado? Pode. Pode ser progressivo e retardado? Pode. Pode ser retrógrado e acelerado? Pode. Retrógrado e retardado? Pode também, tá? Então, não confunda. Uma coisa é movimento progressivo e retrógrado, que quer dizer da velocidade, se ela é positiva ou negativa, e outra coisa é movimento acelerado e retardado, que é se a aceleração é maior ou menor que zero. Beleza? Então, olha só. O movimento uniformemente variado, o nome fala para a gente. Movimento, algo se move, uniformemente alguma coisa é constante e variado, alguma coisa varia. Então, o que é constante? A aceleração. E o que varia? A velocidade. Né? Então, para que exista a aceleração, gente, tem que ter variação de velocidade. Por isso que no movimento uniforme eu não falei nada sobre a aceleração, porque a velocidade lá era constante. Né? Ah, professor, está demais, hein? E aí nós temos três equações. A equação horária da velocidade, a equação horária do espaço e a equação de Torricelli, que é muito importante, porque ela não usa tempo. Então, é muito importante essa equação. Vamos fazer um exemplo? Olha só, Enem 2013 diz o seguinte: o trem de passageiros da Estrada de Ferro de Vitória, Minas, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira, Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem. Né? Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona uma redução no tempo de viagem. Né? Considere uma velocidade de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia. Então, gente, ó, não falou tempo. Se não falou tempo, você vai usar a equação de Torricelli, né? Olha só, a equação de Torricelli, como eu estou freando, a aceleração é negativa, né? Ela é contrária ao movimento, porque a velocidade vai diminuir. A velocidade inicial é 72 km por hora, mas se a gente está tratando com metros e aqui em km por hora, a gente tem que compatibilizar. Vou dividir por 3,6, achamos 20.
E a velocidade final, ele tem que parar na estação, então é zero. Portanto, se eu substituir aqui na equação de Torricelli, a velocidade final é zero, é igual a 20 ao quadrado menos 2a ΔS. Esse termo que está negativo passa para o outro lado positivo. 2a ΔS é igual a 20 ao quadrado, ou seja, se eu isolar a aceleração, ou seja, eu passar o 2 e o ΔS dividindo, no lugar de 20 ao quadrado vai ter 400, né? E aqui embaixo vai ter 2 e ΔS. Divide o 400 por 2 dá 200 sobre ΔS. Então, antes, 200 sobre ΔS. Qual que era o espaço? Era 400. E isso vai virar 0,5. E depois vai ficar 200 sobre 250, né? Porque o tempo de frenagem diminuiu. Isso dá 0,8. Ou seja, A2 menos A1 vai ser 0,8 menos 0,5, que dá 0,3 metros por segundo ao quadrado. Então, essa diferença na aceleração vai ser 0,3. Teve dúvidas? Pode nos procurar, está em nossas redes sociais, nosso site. O Governo de Goiás e eu, professor Ítalo Vetor, estou à inteira disposição de vocês. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Aé!